Ótimo. Vamos lá. Uma guia. Os senhores estão visualizando aí a minha tela? Dá para ver certinho aí? Estou compartilhando a minha tela. Ótimo. Então, aquele nosso acordo. Desativem, por favor, os microfones, tá? Vamos executar o nosso hino nacional, o nosso glorioso hino nacional. Aí depois, fiquem à vontade para a interação. Vamos lá. Está carregando aí para vocês. Samba liberdade em raios puros, como samba bate nesse instante, superior, essa glória, Brasil do sonho desse raio vivo, amor e de esperança permanece, teu famoso sorriso livre, a imagem compreensível resplandece, gigante pela própria natureza, mais forte toque do colosso, o futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil pátria amada, filhos desse sol das mães, gente, pátria amada Brasil. Eternamente nesse estreito, ao som do mar e a luz do sol profundo, puras almas e fural da América, iluminado o sol do novo mundo, a terra mais do país, os campos têm mais flores, nossos bosques, as vitórias da vida no terceiro mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, ornado alegres feitas estrelados, e digo verde ouro desta forma, mas no futuro igual é no passado, justiça brava forte, se filho teu não foge a luta, que me tente agora não pela terra dourada, entre outras vilas do Brasil, pátria amada, porque esses são as mães, gente, pátria amada Brasil. Maravilha. Os senhores ouviram certinho o hino aí, gente? Não deu nenhuma interferência? Ouviram certinho? Sim, senhora, Maravilha, gente. Me enche de orgulho, viu, gente? Me enche de orgulho. Sim, senhor. Maravilha, pessoal, maravilha.
Tem o pessoal entrando. Eu até quero pedir desculpa, gente, porque na execução do hino, às vezes eu tô com a mão aqui, né? Do lado do coração, e às vezes eu tô aqui. Porque o que acontece? No meio do hino, da execução do hino, aparece, tem algum microfone ativo aí, gente, tá dando interferência. Se puder desativar, por favor. Enquanto eu estiver falando, eu peço que os senhores desativem o microfone para não dar interferência, tá? Aí na hora que os senhores forem fazer a interação durante a aula, aí maravilha. Então, às vezes eu fico aqui, né? Às vezes eu fico aqui, é porque durante a execução do hino, algumas pessoas estão adentrando a aula. Eu tenho que ficar clicando para aceitar o pessoal, tá? Aproveitei e tirei um print também da tela. Já já eu posto lá no grupo, tá? Sobre durante a execução do hino nacional. Tem algum microfone aberto dando interferência aí, gente? Me ajudem, por favor. Aí, muito obrigado. Valeu, gente. Então, vamos dar início, né? À nossa gloriosa aula de geografia. Senhores passageiros, por favor, afivelem os cintos e embarquem comigo rumo a essa viagem ao conhecimento. Vamos nessa. Eu vou compartilhar aqui o Forms que eu preparei para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Ótimo. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Gente, aparece aí para vocês o formulário, o questionário, tá tudo certinho? Sim, senhor. Ótimo, maravilha. Maravilha, gente. Aquele combinado lá, tá? Qualquer interferência, qualquer aí dificuldade em ouvir, tá? Só falar aí no momento. Pode me interromper a qualquer momento aí, tá, gente? Aos familiares, aos pais, aos responsáveis, sejam também muito bem-vindos, viu? Nos anima muito em tê-los conosco aqui. É uma honra gigante para todos nós. Vamos lá, gente. Então, qual que é o meu propósito aqui? Primeiramente, algumas pessoas ficaram preocupadas. Tem microfone ativo aí, desativem, por favor. A menos que queiram fazer alguma interação aqui, alguma pergunta. Aí não tem problema, não. Pode ativar e falar. Às vezes a gente esquece o microfone ativo, aí dá aquela interferência. Comigo já. No comecinho do hino agora, eu tinha deixado o microfone aberto aqui e provavelmente sai eco para vocês. Aí já lembrei, já desativei meu microfone. Pessoal, então, antes de mais nada, né, eu quero pedir aos senhores, tá? Fiquem despreocupados. Muitos entraram em contato comigo, muitos mandaram mensagem no grupo e falaram: poxa, professor, minha filha está em tal turma, meu filho está em tal turma, é muito pequeno, ou tem o pessoal do ensino médio, como que vai ser e tal, eu não consigo fazer. Gente, não se preocupem, tá? Não se preocupem, que a ideia inicial aqui é termos esse questionário como um diagnóstico, tá? Em qual sentido? Nós estamos lidando aqui no que nós chamamos de turmas multisseriadas, tá? O que são turmas multisseriadas? As turmas multisseriadas, tá? São aquelas turmas, né, que dentro de uma turma existem várias outras turmas. Então, nessa turma aqui tem o pessoal do sexto ano, nessa turma aqui tem o pessoal do ensino médio, tem o pessoal que está na faculdade, inclusive, né? Então, qual que é o diagnóstico do professor? Eu vou lançar um questionário geralzão, tá? Para que aos poucos, todos, sem exceção, possam participar, possam compreender desses assuntos que nós iremos trabalhar ao longo do nosso curso. Professor, então essas 20 questões aí do formulário são apenas essas questões e acabou? Não. Conforme eu falei, essas questões eu irei utilizá-las como norteadoras para eu saber qual é a dificuldade de um, qual é a dificuldade do outro, tá? Então, não se preocupem, né? Ao longo do curso, no decorrer do curso, nós vamos, né, trabalhar certinho, não tem problema algum aí, tá bom? Então, vou fazer um comentário questão por questão para explicar para os senhores essa importância e o porquê eu coloquei.
Então não são questões aleatórias. Elas estão aí a fim de nos instruir, tá? Para sabermos o que a geografia aborda, como, né? Qual é o papel dela. Porque muitas pessoas pensam que a geografia simplesmente se resume na cartografia, né? Muitas pessoas pensam que a geografia se resume em apenas análise de mapas, né? O pessoal que está nos acompanhando aí, né, pode até, né, falar se é mentira ou não. Mas os meus pais, e até hoje eles falam, né, que na época de estudo do ensino básico, eles tinham muito mapa para serem copiados naquelas folhas de papel vegetal, o papel manteiga, né? Enfim, então a geografia transcende, tá, gente? A geografia não vai ficar apenas engessada a mapas, tá? Hoje nós temos uma outra leitura dessa ciência, como nós vimos na última aula. A geografia também é uma ciência. Tem o microfone ativo aí, gente. Me ajudem aí. Aí, obrigado. Já já vou dar o meu boa noite nominal aí, tá? Então, gente, nós vamos além, tá? Nós vamos além da análise de mapas. A geografia não se resume só nisso. Se eu defender a ideia que a geografia se resume apenas em análise de mapas, eu estou usando o senso comum, tá? Então, se os senhores já quiserem anotar algumas informações, conforme os nossos diálogos, tá? Aí os senhores fiquem à vontade para compartilhar aí essas informações que nós vamos conversando ao longo do nosso curso aí, tá? Gente, eu já criei o link 2, caso essa aula termine, né? Só temos uma hora aí por agendamento. Então, quando tiver no finalzinho, tá? Eu já disponibilizo o link aí para vocês, tá? Ou melhor, acho que já vou disponibilizar já, vai que acontece algum pepino, né? Eu já compartilho com os senhores. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. É o link da aula 2 de hoje, tá? Aí, pro finalzinho da aula, eu já deixo também no grupo do WhatsApp. Às vezes cai, acontece alguma coisa aqui, eu tenho o WhatsApp aqui como uma carta na manga. Então vamos lá, o link da aula 2. Deixa eu copiar aqui. Copiar o endereço do link. E vou colocar aqui no chat, tá, gente? Ó, link da aula 2. Link da aula 2 de hoje. Tá, já coloquei aí, compartilhe. Se puderem já deixar, né, aí no jeito, já deixa no jeito uma guiazinha aberta. Aí é só clicar. Gostei, Laodiceia. Tá na praia aí, Laodiceia? Tá muito calor aí? Gostei dessa imagem de fundo aí, viu? Fique à vontade para ativar as câmeras também, tá, gente? Vamos lá, Cibele, boa noite. Desculpa, meu filho estava assistindo pelo celular dele, mas vamos assistir por aqui. Maravilha, maravilha. Chama a família aí. Vamos mudar aí o conceito. Ao invés de reunir a galera para assistir um Netflix, vamos reunir a galera para assistir, reunir a família para assistir uma aula aí. Não que seja proibido, né, gente? É importante também esse entretenimento. Mas, olha, eu tava com saudade de ter uma aula com a família. Eu lembro que em um momento eu trabalhava numa determinada escola e a gente fez um projeto de cursinho de vestibular, né? Um cursinho pré-vestibular, uma escola pública, inclusive. E o que acontece? Eu e mais alguns professores nos dispusemos a trabalhar aos sábados, totalmente de graça, por nossa conta. A gente só pediu para a diretora para disponibilizar as salas de aula da escola. E, gente, foi um sucesso. Graças a Deus, Deus abençoou, rendeu. Muitas pessoas passaram em vestibulares, passaram aí em universidades, conseguiram universidades públicas, algumas universidades privadas aqui da região. E deu super certo, deu super certo. Então a gente faz com amor, a gente faz com carinho, a gente faz com dedicação. Porque conforme eu já falei no começo do vídeo, né? Vocês são o futuro, né? Vocês são o futuro. Então vamos deixar bem certinho aí, né? Para que tenhamos um futuro próspero aí para o nosso país, né? João, te amo, professor. Me pega. Nossa,
que aconteceu aí, gente? Olha, ô João, não sei o que está acontecendo. Você fez um comentário meio que estranho aí. Sou obrigado a reportar depois para os nossos superiores, viu? Tá, gente? Aqui, me ajudem a dar uma olhada no chat, tá? Aqui é um ambiente familiar, aqui é um ambiente de respeito. E eu exijo, né? Nós exigimos, todos nós aqui exigimos respeito, tá? Vou até anotar aqui, João Pablo, tá? Não sei se, né? Vou anotar agora aqui. Ou o João se reporta agora, eu sou obrigado a excluí-lo da reunião, tá? Nossa, professor, que desrespeito. Sim, sim, sim. Cara, que falta de respeito, gente. Já vou reportar aqui, João Pablo. Gostaria que o senhor se retirasse, por favor, tá? Ou se reportasse pedindo desculpa a todos nós. Vamos lá. Sem vergonha. Só deixa eu achar ele, já excluo aqui, gente. Lá. Como não houve manifestação, eu vou tirar ele aqui da reunião, tá? Às vezes. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele já saiu, já não tá aqui na lista de presenças, tá? Mas vamos lá, gente. Não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos ao nosso boa noite nominal, então. Brian, boa noite, Brian. Boa noite, Caio, Gustavo. Deixa eu seguir aqui a minha listinha. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cauã. Boa noite, Cecília. Boa noite, C. Santos 3. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Eva. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Giovana. Boa noite, Graça. Boa noite, Grazi. Boa noite, Isabela. Boa noite, Jefferson. Boa noite, aqui, João. João Pablo. O senhor gostaria de fazer alguma menção, alguma reportagem, seu João? Ele disse que não foi ele, foi a prima dele. Ah, tá. Obrigado por compartilhar aí, viu? Ô, João, dá um conselho aí pro seu primo aí, tá? Por favor. Juliana, boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite, Kaique. Boa noite, Keila. Boa noite, Lara. Boa noite, Laudiceia. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Pia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Raquel. Boa noite, Rogério. Boa noite, Sauro. É isso mesmo? Boa noite, Cibele. Sidney. Boa noite, Vé Cristine. William e Yasmin. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Bacana. Fico muito honrado em tê-los aqui com a gente. Se eu não estou enganado, eu vi aqui o login do Paulo do CEPEM. Tá aí, seu Paulo, na escuta? O senhor gostaria de passar alguma mensagem para a gente, falar alguma coisinha? Eu não estou achando aqui nos convidados, mas eu vi um card, Paulo do CEPEM. O Paulo que tá com o símbolo do CP de Fortnite. Ah, caso o senhor esteja ouvindo, ou a dona Mali, fique à vontade para as interações também. Boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, então, conforme eu estava falando, tá? Conforme eu estava falando, a geografia ela transcende a análise de mapas, tá? Ela transcende a análise de mapas. Quando nós falamos de geografia, nós falamos de um campo muito grande. Né? Nós falamos de um campo muito grande. Né? Na última aula nós vimos que esse campo é tão grande, mas tão grande, que ele se divide em duas principais vertentes. Aí eu lanço para os senhores. Os senhores se lembram quais são as duas principais vertentes da geografia? É o patrimônio natural e o patrimônio cultural, é isso? Legal, Luiz. A gente vai falar do patrimônio natural e do patrimônio cultural, tá?
Mas antes do patrimônio cultural e do patrimônio material, né, nós teremos aí. Tá, João, posso sim, fica tranquilo, tá bom? Me avisaram aqui que foi o seu primo que escreveu aquela mensagem. Fica em paz. Então, o que acontece? Antes de falarmos aí do patrimônio cultural, do patrimônio material, do patrimônio natural, imagina, João, estamos à disposição. Eu desconfiei mesmo que, porque essa atitude não é, né, dos nossos. Então já vi aqui, já estranhei, então a gente já deduziu que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Gente, só fazendo um parênteses, falando em brincadeira de mau gosto, eu postei lá no grupo uma notícia que eu vi hoje a respeito de uma brincadeira, entre aspas, né, que na verdade não é brincadeira, a respeito que ocorreria uma espécie de chacina em uma escola, se eu não estou enganado, acho que é de Americana, não lembro agora, tá? Então, caso os senhores se deparem com alguém pichando a parede da escola, o muro da escola, ou fazendo alguma brincadeirinha, ou postando alguma mensagem nas redes sociais, reportem imediatamente aos professores, à coordenação e à direção. Tá? Nessa mensagem que eu compartilhei com os senhores, não sei se os senhores viram, é um aluno, né, um engraçadinho, que não tem graça nenhuma, fez aí uma brincadeira de dizendo que iriam, né? Deus o livre, entrar na escola e fazer uma chacina. Deus o livre. Então, caso isso aconteça na escola dos senhores, por favor, notifiquem os funcionários, professores, coordenadores, né, os diretores, o quanto antes. Os pais, né, os familiares, não deixe isso acontecer não, gente. Pelo amor de Deus. Então, antes, tá? O Luiz falou aqui sobre os patrimônios. Antes de falarmos dos patrimônios, nós vamos dividir a geografia em duas principais vertentes. Não são patrimônios culturais e naturais, tá? Alguém arrisca um palpite? Quais são as duas principais vertentes da geografia? Já anota no caderno já essa informação, tá? Eu vou bolar um arquivo no Word online e vou fazer algumas anotações para os senhores transcreverem para o caderno. Anotações sucintas, tá? Para os senhores ficarem por dentro do contexto. João, vamos lá. Senhor, se meu tio ver aquela mensagem no Zap, ele vai brigar com meu primo e eu não quero. Ah, tranquilo, João. Fica em paz, tá? Exatamente, a Graça Vitória respondeu. Então anotem aí nos cadernos, gente. A geografia, ela possui duas vertentes principais, tá? Quais são essas duas vertentes principais? A geografia social e a geografia física. Anotem aí, por favor, no caderno de vocês. Eu prometo que todas essas informações, eu vou criar um arquivinho aí online, eu compartilho também no grupo, para que os senhores possam... Professor, Pois não, Luiz, pode falar. sobre esses conteúdos aí, você vai passar alguma prova online sobre isso? Vou passar sim, Luiz. Vou passar uma provinha para que os senhores possam também estar a par aí do desenvolvimento, tá bom? Vamos lá, Sidney. Senhor, não tem como anotar porque estou fora de casa. Sem problema, tá? Sem problema. Um dos motivos pelo qual eu vou criar um arquivo em Word é justamente esse. Às vezes tem pessoas ouvindo a aula no carro, às vezes, né, não está na casa, está com uma dificuldade de anotar no caderno, não tem problema não. Eu vou criar um arquivo, aí vocês transcrevem aí no caderno. Por falar nisso, vocês transcreveram as informações do slide no caderno dos senhores? Compartilhei em PDF lá no grupo. Eu resumi as informações que estavam no Maravilha. slide. Sem problema. Laodiceia, quer falar alguma coisa? Fique à vontade, Lau. Não, senhor. Maravilha. Então, gente, fiquem à vontade. Ah, professor, eu quero copiar todo o conteúdo na íntegra. Sem problema, não há necessidade.
Ah, professor, eu quero fazer um resuminho e transcrever para o caderno. Sem problema algum. Eu acredito que se fizer um resuminho bem feito, tá? Nós teremos aí daremos um up no desenvolvimento aí intelectual também, tá? Então não tem necessidade de copiar na íntegra, não. O importante de tudo é que os senhores estejam entendendo aí a nossa mensagem, tá? Vamos lá. Brian, senhor, pode repetir, por favor? Repetir o que, Brian? A respeito dos slides? Precisa anotar, senhor. É interessante. Quem puder anotar, é interessante. Eu costumo falar para os meus alunos aqui no SESI que não fiquem presos apenas ao que eu vou passar na luz, mas que ao longo da aula eles também possam fazer anotações. Eu achei bonitinho que esses dias eu estava no sexto ano, até comentei com o pessoal do Polo lá em Sorocaba, no sábado passado, e alunos do sexto ano. Aí, conforme eu estava falando, alguns alunos falaram, professor, eu posso pegar o celular para fazer um mapa mental do que o senhor está falando? Eu achei incrível. Tá? Hoje, quando falamos em mapa mental, uma das principais referências, uma das principais ferramentas utilizadas é o Canva. Uso bastante o Canva. O slide da nossa aula anterior foi feito pelo Canva, inclusive. Indico. Quem não conhece, dá uma pesquisada. Você consegue usar tanto no desktop quanto no celular como aplicativo. Ajuda muito. É uma ferramenta própria para elaborar mapas mentais, para bolar alguns slides. Ajuda muito. Grazi, já fui lá uma vez no SESI, senhor. Que legal, Grazi. Mas no SESI, onde eu ministro aulas, é aqui em Boituva. É de Boituva ou de Sorocaba que você se refere? Bacana. Excelente instituição também. Que legal. Quem sabe um dia a gente não se encontra. Tem uma aluna minha no SESI de Indaiatuba. Que legal, Luiz. Bacana. Tem uma aluna que está aqui no SESI de Boituva e ela veio de Sorocaba em mudança. Ela estudava lá, acho que no Mangal, Manguezal, lá de Sorocaba. Excelente aluna também. Até aqui tudo bem? Então, conforme falaram já, a geografia ela vai se dividir em duas principais vertentes. Essas duas principais vertentes, geografia social e geografia física. Geografia social é toda aquela parte, tá, voltada às questões da sociedade, o envolvimento da sociedade. Desde o momento em que o ser humano ele esteja poluindo, né, o meio ambiente, até o momento das grandes exportações, tá? Se tem a ver com sociedade, se tem a ver com o ser humano, geografia social, economia, política, tá? E por aí vai. Boa noite, Gustavo Melhor. Já estávamos sentindo sua falta aí, hein? Seja muito bem-vindo. Fiquei contente, hein? Acabou de solicitar aqui para entrar. Aê! Que bom, viu, Gu? Fico muito bom e fico muito honrado aí com a presença de todos vocês aí. Seja muito bem-vindo. Imagina. Que bacana, viu? Então, a gente está dando uma olhadinha no questionário, tá? Estamos na questão 2 aqui. A questão 1 eu nem comentei, pessoal, porque a questão 1 eu acho que é a mais difícil de todas, né? Preencha o campo a seguir com seu nome completo, polo e turma. Então, eu já fiz questão de deixar na primeira questão aí para que os senhores não esqueçam de preencher essa informação importante. Depois eu vou... se os senhores não se importarem, depois que corrigir todos os envios, aí eu posso até compartilhar a tela aqui com a nota. Não sei se os senhores vão, né? Se vocês acharem que não é legal, né, mostrar a nota de todos, eu passo no particular, enfim, tá? Mas eu repasso essas notas para vocês, tá bom? Gente, então vamos lá. Geralmente o curso de geografia ele inicia, né, pela introdução dos estudos geográficos, pela introdução dos estudos geográficos. E por quê? Né? Porque um dos primeiros assuntos após a introdução dos estudos geográficos vem logo a questão das paisagens. Vamos lá.
É muito interessante. Pega um livro aí do sexto ano, por exemplo, pega um livro do primeiro ano de ensino médio. Na maioria dos casos, tá? Um dos estudos iniciais voltados à geografia estará relacionado à questão das paisagens, tá? A questão das paisagens. Como vimos anteriormente, geografia significa o estudo, a análise da Terra. Tudo que estiver envolvendo a Terra, tá? Desde os habitantes, desde os seus movimentos de translação, rotação, tá? Tudo isso está relacionado à geografia. Tudo isso está relacionado à geografia. Então, se eu parto do princípio que tudo que eu estou analisando dentro desse contexto de planeta Terra, se eu partir dessa ótica, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que entender que eu vou estar de frente, ou melhor, de frente, com as chamadas paisagens, tá? Keila, o senhor vai dar prova hoje? Não, Keila, hoje eu só vou comentar sobre o questionário, igual eu estava falando inicialmente, não sei se os senhores estavam, né? Se a senhora estava aqui no comecinho, mas esse questionário foi uma ferramenta, uma ideia que eu tive para ter um norte do que os senhores já sabem, do que os senhores já não sabem tanto em geografia, tá? Não é uma prova, é só para eu ter um diagnóstico aí dos senhores, tá? Grazi, não sei muito bem, mas sei que no SESI que eu fui tinha estátuas de dinossauros, pedra com desenhos antigos. Aí, ah, tá, você foi lá no CAT em Votorantim, né, entre Sorocaba e Votorantim, próximo ao Shopping Panorâmico, próximo ao Guatemi Shopping. Eu fui lá algumas vezes já, muito bacana, muito bacana. Legal. Então, o que acontece, gente? Se eu parto do princípio que a geografia é essa análise que envolve o planeta Terra, eu tenho que entender que eu estou de frente com uma paisagem, tá? Tudo que eu for analisar é uma paisagem. Tudo que eu for analisar vai ser considerado uma paisagem. Isso tem que ficar bem claro pra gente, tá bom? Graça, senhor, não respondi o questionário, pois não entendi direito. Sem problemas, Graça. Eu estou aqui para orientá-los em relação ao preenchimento do questionário, não tem problema algum, tá bom? Tenho certeza que depois dessa explicação, a senhora vai conseguir responder de olhos fechados. Ó, aí é responsabilidade, hein? Aí é responsabilidade. João, professor, aqui é o tio do menino que fez essa brincadeira. O senhor poderia tirar a mensagem do Whats? Tudo, Então, qual é o nome do senhor? Ele colocou essa mensagem no chat, na verdade, né? Não no Whats. Tá? E as mensagens aqui do chat, por mais que eu seja o apresentador, eu não consigo tirar, tá? Ela fica aqui, infelizmente. Sidney, tudo que a gente olha será uma paisagem? Exatamente, Sidney. Mas só que tem um pormenor. Paisagem não é apenas tudo aquilo que nós olhamos. Paisagem não é tudo aquilo que nós visualizamos. João, não, senhor, eu estou. O meu computador tem um risco bem no canto direito aqui, gente, fica meio apagado. Não, senhor, eu estou ditando da sua mensagem. Alguém pode me ajudar aí, gente? Eu não consigo. Ele escreveu assim: Não, senhor, eu estou dizendo da sua mensagem. Ah, da minha mensagem? Deixa eu ver aqui. Ixi. Sim, senhor. Agora, para voltar aqui na minha mensagem, são várias mensagens. Qual mensagem? Enfim. Acho que as mensagens do chat elas não conseguem ser excluídas. Então vamos lá. Por que não posso partir do princípio que a paisagem não pode ser apenas visualizada? Porque nós temos que partir da premissa que todas as pessoas elas podem participar.
todas as pessoas podem participar, todas as pessoas podem sentir, independentemente do grau de dificuldade que elas tenham, tá? Então, suponhamos que tenhamos aqui uma pessoa com deficiência visual. Eu mesmo eu passei por transplante de córnea aos meus 17 anos, nos dois olhos, tinha 10% de visão, né? Fui perdendo a visão gradativamente. Graças a Deus, hoje, né, com auxílio de óculos, eu enxergo muito bem em relação ao que eu enxergava antes. Então, poxa, se eu defendo a ideia de que a paisagem ela pode ser apenas visualizada, eu vou estar meio de uma certa forma discriminando aquela pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo. Percebe? Então, o termo correto, a definição correta para paisagem é a seguinte: quem tiver com caderno já anota aí. Paisagem é tudo aquilo que o ser humano consegue sentir. Tudo bem? De novo, paisagem é tudo aquilo que o ser humano consegue sentir. Tá bom? Luiz Eduardo, compartilhei um arquivo Jan com a reunião. O Jamboard. Ah, tá. O Jamboard seria aquele quadro branco, é isso, o Luiz? Eu já usei esse Jamboard algumas vezes. Oi? Eu não consigo. Não. Eu acho que tipo, eu fui abrir É que eu consigo abrir aqui, né? Quando eu faço aula do Meet, né? É uma lousa alternativa. Aí eu fico escrevendo nela. Eu acho que, sem querer, eu mandei. Tá. Sem problema, Luiz. Tranquilo. O pessoal tá entrando. Carlos. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. 46 pessoas, hein, gente? Tô gostando de ver. Então, paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos sentir. Graça, Vitória. Paisagem é tudo aquilo que o ser humano consegue sentir. Perfeito. Quando vamos à praia, por exemplo, nós não sentimos a brisa, né, do vento, nós não sentimos o calor do sol. Quando nós vamos no Sobrevivência da Selva, nós não sentimos, né, naquelas altas altitudes ali, naqueles relevos, naqueles planaltos, nós não sentimos uma brisa, né? Então, o que acontece? A paisagem, ela não discrimina ninguém, né? A paisagem, ela abrange a todos aí, independentemente, né, da dificuldade, da deficiência que a pessoa tenha. Vamos lá. Wagner, senhor. Fala, Wagner, pode falar. Grazi, pelo menos para mim tá assim. Como, gente? O áudio não tá saindo para vocês? Wagner, a paisagem também pode ser tudo aquilo que sua audição escuta. É uma paisagem. Sim, sim. Quando a gente vai na praia, a gente ouve o barulho das ondas, o barulho dos carros, né? O som aí dos pássaros. É uma paisagem. É uma paisagem. Eu não sei se os senhores sabem, né? Talvez seja surpresa para muitos, mas existe hoje cinema para cegos. Sabiam disso? Keila, senhor, o meu caderno está na minha casa, eu estou na casa da minha tia. Sem problema, Keila. Depois eu vou passar um resuminho para vocês, um arquivo, tá? Wagner, sabia. Luiz, não. Então, temos hoje cinemas para cego. Então, o que acontece? Nesse cinema para cego, existe um narrador que ele vai descrever com riqueza de detalhes o que está acontecendo, em qual paisagem, tá, as personagens ali do filme estão vivenciando. Legal, é muito bom. Eu acho isso muito bacana, gente, essa questão da inclusão social. Tá? Há uns 20, 30 anos atrás, por exemplo, pelo menos aqui em Boituva, eu creio que na cidade de Sorocaba, né, na região de Sorocaba, que também era assim. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, dificilmente existia aí rampas de acesso para cadeirantes. Então era muito difícil.
né? Não sei se os senhores vão concordar ou não. Pesquisa depois, Grazi, é muito interessante, viu? É muito bacana. Lara, e se ele for cego e surdo, será que também tem cinema? Eu acho que nesse caso não, viu, Lara? Nesse caso acho que não. Então o que acontece? Sobre essa questão da acessibilidade. A ideia hoje é abranger a todos, independente da dificuldade. Então, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade imensa para os cadeirantes se locomoverem, né, nas cidades. Por quê? Porque não tinha a rampa de acesso. E hoje é lei, né? Hoje precisa ter essas rampas de acesso. Brian, uma paisagem pode ser. Ai, 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 tá meio riscado aqui, não estou conseguindo entender. Uma paisagem. Pode ser? Pode ser tanto na área rural quanto na área urbana. Perfeito, Brian. Vamos falar exatamente isso, Brian. Muito bacana, viu? Gostei da sua pergunta. Uma pergunta muito bem colocada aí. Parabéns. Explodiu a minha cabeça, Lara Amaro. Como assim? Não entendi, Grazi. João, professor, eu mandei lá no Whats, mas não precisa responder, tá bom? Tá bom. Né, a pessoa que tá conversando pelo João aí. João. Então o que acontece, gente? É esse ponto, tá? É esse ponto que eu gostaria de entrar, tá? Depois, se o senhor quiser mandar uma mensagem no meu particular, fica à vontade, a gente conversa melhor lá, tá? Não sei o nome do senhor que está usando aí o chat do João. Me chama lá no particular, eu já converso com o senhor, tá bom? Pedro, sim, existe paisagem rural, sonora e urbana. Ah, legal. Lara, meu professor de artes disse que paisagem é tudo aquilo que é ao ar livre também. Sim, sim, legal, gente. Percebo que a geografia, ela casa muito bem com outros componentes curriculares, né? Ó, 10 minutos, tá, para encerrar essa reunião. Eu já compartilhei, mas vou compartilhar novamente. O link aí, o segundo link para a gente dar sequência à aula. Agora tá engrenando legal, gente. Então, o pontapé inicial aqui é justamente fazer essa interação sobre o que é paisagem. Por quê, gente? Se a gente não entende o que é paisagem, não adianta a gente falar aí de capital, decorar aí as capitais. Eu tenho que entender o que é um negócio, né? É igual eu falo. Ó, gente, o link da aula 2 já disponibilizei de novo aí para os senhores, tá bom? Então, o que acontece? Acontece que, suponhamos que os senhores têm um sítio, vai, uma chácara. Sem problema, Sidney. E nessa chácara começa a crescer a vegetação em torno dela e a sua casa começa a ser invadida por aquele matagal. E você tem uma enxada lá na sua casa. Se o senhor não souber para que serve a enxada, o tempo vai passar e aquela vegetação vai tomar conta da sua casa. Agora, se você sabe para que serve a ferramenta, o que vai acontecer? Provavelmente você vai dar uma carpinada e aquele matagal já não vai tomar conta da sua casa. Conhecimento é a mesma coisa. Não adianta eu, com o perdão da palavra, vomitar um monte de conteúdo para os senhores sem antes a gente esmiuçar o para que serve determinadas ferramentas do conhecimento. Então, nesse caso, não adianta nada eu chegar e falar já de economia, de política, de exportação, sem antes a gente entender o que significa né, aquele conceito. Sem antes a gente entender o para que serve aquele assunto que nós estamos estudando. Tá? Então, é isso aí. Então, a paisagem,
tá? A paisagem, como já falaram, ela pode ser uma paisagem, né, urbana e uma paisagem rural, tá? Ela pode ser tanto uma paisagem lá no meio da chácara, do sítio, não deixa de ser uma paisagem. Um grande centro urbano também não deixa de ser uma paisagem, tá? Outra coisa importante, tá? Outra coisa importante, Wagner só muda o visual, mais ou menos, né? Mais ou menos. Algumas características ainda permanecem, outras não. Então vai depender muito, né? Uma outra característica importante, se quiserem anotar aí, é importante, importante, importante. Tá? Vou até frisar essa importância. A paisagem, ao contrário do que muitos pensam, tá? A paisagem não necessariamente precisa ser bonita. Tudo bem? A paisagem não necessariamente precisa ser bonita. Porque muitos falam o seguinte: olha, a paisagem só é paisagem se a mesma for bonita. Negativo, tá? Negativo. Gabriel, professor, fala, Gabriel. Os senhores estão gostando da aula? Estão entendendo certinho? Deixa no chat aí, ó, professor, tá? Tô entendendo, tá tranquilo. Maravilha! Fico muito contente com isso, viu? Essa motivação, esse carinho de todos vocês me motiva, viu, gente? É o nosso combustível aqui, viu? Que bacana. Essa empolgação dos senhores, né, anima bastante. Clarice, muito bom, muito bom. Yasmin, sim, senhor. Wagner, tá ótima aula, viu? Poxa, fico contente, Wagner. Muito bom. Carlos, paisagem natural é o termo utilizado para se referir àquelas paisagens onde há ausência de elementos culturais e para se referir aos aspectos naturais de uma paisagem, principalmente ao conjunto das relações entre seus elementos e componentes. Uau, Carlos, é isso aí! Temos uma enciclopédia aqui. Boa, Carlos, obrigado por compartilhar. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Então a paisagem não necessariamente ela precisa ser bonita, tá? Por exemplo, eu vou lá para São Paulo, na região das Marginais, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e tem aquele rio Tietê ali que lá em São Paulo, meu Deus do céu. É o finalzinho da primeira aula, Grazi. A segunda aula vai começar em instantes. Vou até compartilhar aqui o link, ó. Quando essa aula encerrar, tá aí o link no chat, tá? Só clicar nesse link para a gente dar sequência à aula. Imagina, disponha, Grazi. Então a gente vai para São Paulo, especificamente nessa região das Marginais, né? Não sei se os senhores já conhecem, já foram para lá, provavelmente sim. Mas, gente, a cabeça parece que começa a doer, você parece que, sei lá, o ar já muda, parece que o seu corpo já sente, né? Wagner, morei lá. Que bacana, Wagner. Tenho parentes lá em São Paulo. Tenho parentes lá. Então a gente já chega nessa marginal, a gente já sente uma diferença. Olha lá, sente. Então, Mas, professor, pois não, pode falar, Luiz. necessariamente uma paisagem natural precisa ter ausência de elementos urbanos? Muito bacana a sua pergunta. A gente vai responder essa pergunta na segunda aula, que é uma resposta um pouco longa. Né? Muito interessante a sua pergunta. Muito, muito, muito bacana mesmo. Legal. Me lembra, só me lembra, tá, Luiz? Quando encerrar essa aula e iniciarmos a outra, você já me lembra, porque já dá para emendar nessa sua pergunta. Tudo bem. Então, o que acontece, gente? A gente consegue sentir a paisagem. O nosso corpo sente a paisagem, tá? Pelo mau cheiro, pelo ruído, pelo som, né? Então, tudo aquilo faz parte de uma paisagem. Mais para frente veremos aí os elementos das paisagens e tal. Mas, por enquanto, é isso aí, tá? Então, essa paisagem, né? Essa paisagem, ela é percebida pelo ser humano. Ela é percebida pelo ser humano. E mais para frente nós vamos analisar como funciona essa dinâmica
da paisagem com a sociedade. Isso é interessantíssimo nós sabermos. Porque o que vai acontecer, gente? Nós estamos diante de um fato. Qual que é esse fato? Eu não sei quantos minutos faltam. Vamos lá, professor. A minha irmã falou que já estudou com o senhor. Ah, que legal! Quem que é sua irmã? É, é, é Maria Feliciana, é isso? Gabriel, professor, pode mandar o link da aula 2 no WhatsApp, por favor? Claro, já vou mandar agora, tá? Então, o que acontece? Mais para frente, nós vamos analisar aí essa relação da sociedade com as transformações das paisagens, que vem bem a calhar com o que o Luiz falou aí, tá? Ó, gente, eu tô copiando aqui, já, deixa eu achar aqui. Ah, acho que já colocaram lá. Obrigado, Gabriel. Ó, também tô colocando aqui só para, ó, aula 2 de hoje. Ó, tá no grupo do WhatsApp também. Acabei de postar lá. Terminando essa aula, já cliquem aí no link pra gente não deixar esfriar, não. Não vamos deixar esfriar, né? Sim, senhor. Bacana, gente. Eu fico contente que vocês estejam Sim, entendendo. senhor. Ó, Sim, senhor. maravilha, senhores. Oi, Gustavo. Minuto. Senhor. Dois Lembrando que se entrou 40, vai ficar 40 lá na outra aula também. Vai cair 10 também. É verdade, a última aula caiu 10. Verdade mesmo, Gu. É para todos participarem. Ó, estamos com 44 participantes. Na segunda reunião aí, eu quero os 44, se possível, aumentar. Se for para mudar, que mude para mais aí. E lembrando que temos os créditos, né, Gu? Sim, senhor. Finalzinho. Era quantos créditos mesmo hoje, Gu? Você lembra? Hoje era 150 abdominal. 150? Ai, ai, ai. Vai judiar da turminha, hein? Aí que a turma não vem mesmo na segunda aula, hein? Obrigado, Luiz, por avisar. Obrigado, gente. Falta um minuto aí para acabar essa reunião. Aí o Google não, Acabando. aí o Google não perdoa. 3. Eita.